Nós iniciamos cada edição mostrando para você o mapa do coronavírus, da evolução desta pandemia em nosso mundo na atualidade. Vamos ao nosso telão porque lá tem informações em tempo real atualizadas para você. Olha só, pessoal, um número chocante até o exato momento. Casos confirmados em todo o mundo de coronavírus já somam 1.289.380. Quando me despedi de vocês na última sexta-feira, este número tinha acabado de bater a casa de 1.043.000 casos. Em apenas um fim de semana, nós já crescemos quase de 250.000 casos. Por isso que nós sempre estamos reforçando a necessidade de termos cuidado, de termos higiene básica e, é claro, de ficar em casa na tentativa de barrar a evolução desta pandemia em território mundial. Vamos aos casos confirmados, casos ativos no mundo. Na atualidade, já são 848.418. Casos recuperados, pacientes que já estão livres da Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, já são 270.372. Até o exato momento, lembrando a você de casa que esses números que nós apresentamos são atualizados em tempo real com base no número de dados, nos dados que são coletados pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Até o exato momento, início dessa tarde de segunda-feira, nós já somamos 70.590 casos fatais. Vamos passar agora pela nossa análise pelos países, porque tem países que estão preocupando e não é mais a China, local onde tudo começou. Vamos aos Estados Unidos. Olha só, pessoal, até o exato momento, início dessa tarde de segunda-feira, são 337.797 casos confirmados de coronavírus em território americano. Casos ativos são 310.483. Recuperados em solo americano, nós temos 17.644. Casos fatais apenas em território dos Estados Unidos já se somam 9.670 casos de coronavírus. Vamos agora para a Espanha, outro país europeu que tem preocupado bastante na atualidade por conta de estar vivendo o seu pico de coronavírus. Até o exato momento, 135.032 casos confirmados de coronavírus em território espanhol. Desse total, são ativos 81.540. Casos recuperados é um número muito bom. Olha só, pessoal, quase um terço, 40.437 pacientes que manifestaram os sintomas da Covid-19 em território espanhol já são considerados pacientes curados. Um terço. A Espanha está sabendo lidar bem com esse problema. Até o exato momento, são 13.055 casos fatais em território espanhol. Vamos agora para a Itália, realmente outro país europeu que preocupa bastante, porque vive um pico bastante agressivo de coronavírus na atualidade. Casos italianos são os seguintes: 128.948 casos confirmados de Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus. Casos ativos em território italiano, 91.246 casos. Casos recuperados, 21.815, ainda é baixo o número de italianos que tiveram contato com coronavírus e já estão recuperados, já estão curados dessa doença causada por este vírus. Casos fatais, 15.887 casos em território italiano. Este é o panorama lá no continente europeu desses dois países que vem chamando bastante atenção por viverem um pico bastante agressivo da Covid-19 na atualidade. Vamos ao nosso território brasileiro, trazendo para você informações atualizadas deste início de tarde de segunda-feira sobre a pandemia de coronavírus. Até o exato momento, 11.450 casos confirmados de Covid-19 em território brasileiro. Casos ativos, 10.831 casos. São aqueles pacientes que tiveram contato, que testaram positivo para coronavírus, mas já estão sendo tratados pelas autoridades em saúde pública ou privada em território brasileiro. Casos recuperados são 127 casos e casos fatais 492. Este é o panorama brasileiro até o exato momento. Lembrando a você de casa que esses números que nós passamos para vocês são coletados e atualizados em tempo real pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Agora nós chegamos ao nosso estado do Piauí, dados que realmente nos interessam com mais afinco, visto a nossa proximidade geográfica. Até o exato momento, lembrando a você de casa que nós sempre divulgamos o boletim mais atualizado, que é divulgado no final de cada tarde anterior. Esses dados que eu tenho aqui são do último boletim publicado pela CESAP, que é a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. Este boletim foi publicado no dia 5 de abril, último domingo, às 5 horas da tarde. 17 horas. E o atual panorama em território piauiense é o seguinte: Até o exato momento, são 611 casos descartados. Foram pacientes que manifestaram sintomas semelhantes à Covid-19 e que passaram por uma investigação.
Então, 611 casos descartados. O governo do estado do Piauí ainda estuda 272 casos suspeitos. São casos esperando a testagem, são casos que chegam com sintomas semelhantes e que passam por esse processo de investigação para confirmação ou descarte. 272 casos suspeitos. Confirmados em todo o território piauiense, 24 casos de pessoas, de pacientes com Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, e até o exato momento, 4 óbitos registrados. 2 em Teresina, 1 em São José do Divino, e nós temos outro óbito também que agora me fugiu a memória, mas depois eu passo essa informação para você com mais certeza do que nós estamos falando. 4 óbitos confirmados e apenas um paciente até o exato momento, de acordo com as autoridades em saúde pública do estado do Piauí, um paciente recuperado.